Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. É com grande alegria que estamos recebendo a palestrante Hilda Regina, com o tema Ressentimento. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco durante a nossa reflexão. Bem, a nossa reflexão de hoje ela está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, no capítulo 10, nós anotamos: o reconcilia-te com o teu adversário sem demora, enquanto estás a caminho com ele, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último ceitil. Está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus fala do perdão das ofensas para a libertação do coração e reconciliação com a expressão do amor. Vamos pensar numa coisa: por que alguém se ofende? Como é que se forma uma ofensa? Ele se ofende porque alguém fez alguma coisa para ele da qual ele se ressentiu. Alguma coisa que fez com que ele se sentisse malquisto, mal visto, mal interpretado. Então, qual é a receita de Jesus? Perdoa depressa. Perdoa depressa para liberar-se logo da sua dor. A nossa reflexão de hoje é o ressentimento e o papel do ressentimento na nossa vida. Então, pergunto a vocês agora, façamos uma reflexão curta. Você está carregando alguma mágoa aí no seu coração agora? Está ressentido com alguém? Qual é o maior peso na sua vida nesse momento e é com quem? Ou por causa de qual pessoa é que você está se sentindo assim? Vejam bem, é como se nós estivéssemos carregando um peso. E isso vai deixando a nossa emoção alterada. Veja bem, se eu ficar segurando um copo aqui, um copo cheio de água, que tem uns 250 ml, vai ter 250 gramas, né? Então, 250 gramas, se eu segurar aqui por 1 minuto, tudo bem. Por 15 minutos, meu braço já vai começar a ficar cansado. Se eu carregar esse peso desse copo por 3 horas... possivelmente eu vou ter contrações na minha musculatura, vou causar uma alteração na inervação do meu braço, que eu posso até precisar de um médico. Então, vejam bem, com o ressentimento é assim também. Quanto mais a gente carrega o ressentimento, pior a gente fica. Então, vamos ver, como é que aparece o ressentimento? Nós somos magoados por alguém. Alguém fez alguma coisa que chegou até nós, que nós interpretamos como uma coisa ruim. Ou como uma ofensa, como um descaso, como uma afronta. E isso criou em nós uma mágoa. Isso nos magoou. E essas mágoas guardadas acabam se transformando em ressentimento. E o ressentimento se transforma em doença. Então, Emmanuel nos diz que a mágoa é uma doença que atinge os tecidos sutis do espírito e projeta-se no corpo. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Então, vamos entender o que é isso. Mitose é a divisão celular da maior parte das nossas células, fora as células de reprodução. Então, todas as células do nosso corpo se reproduzem continuamente. E esse processo desse tipo de célula, de reprodução desse tipo de célula, chama-se mitose. E aí ele diz, então, que os sintomas mentais depressivos, todos os sentimentos ruins, eles estabelecem fatores de desagregação. Joana de Ângeles nos diz que o ressentimento descarrega vibrações vigorosas na corrente energética que mantém o nosso equilíbrio, né? E desarmoniza o ciclo vital. Desarmonizando o ciclo vital, ela vai criar o que a Joana chama de distonia no processo da mitose, acelerando o processo da multiplicação das células. E aí ela vai gerar tumorações.
tumorações malignas ou não, mas vai gerar essas tumorações. Ela também nos diz que é natural que sintamos a nossa alma ferida por alguma coisa que alguém fez que nos confrontou de maneira inadequada. Mas carregar essa mágoa, carregar essa dor, é uma escolha perigosa pelos resultados que ela gera. Então, vejam bem, está muito claro aqui, pelas explicações de Emmanuel, pela condução da Joana, que guardar ressentimento provoca distúrbio no equilíbrio geral do nosso corpo, produzindo células que não são células boas, que vão formar tumorações e que podem ser tumorações cancerígenas. Então, ela diz assim, né, a Joana disse isso, né? Então, nós chegamos à conclusão que o ressentimento é tóxico. Ele mata aquele que carrega ele mesmo. É comum, né, a gente ouvir aí uma frase que alguns dizem que é de Einstein, outros dão outros autores aí. É comum a gente ouvir dizer que guardar ressentimento é como tomar veneno todo dia esperando que o outro morra. Então, quando você vibra nessa emoção, você destrambelha completamente os equipamentos nervosos mais sutis e produz disritmia, oscilação de pressão arterial e disfunções cardíacas. Então, vejam só como o ressentimento age na nossa vida, como ele tira a gente do esquema de saúde. A Joana também diz que os tumores, que geram-se tumores de gênese desconhecidas, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada, e tudo isso constitui-se a somatização dos venenos do ressentimento. Ele alcança o metabolismo orgânico e interfere na estrutura das células. Se o ressentimento não for curado, ele pode acompanhar a pessoa para além da vida física. A gente tem um monte. Quem já leu livros espíritas sabe que tem, na base dos problemas psicológicos, na base dos problemas obsessivos, existe a raiz do ressentimento antigo. Nós guardamos o ressentimento conosco até para depois da desencarnação. E ele continua a transformar a nossa vida, porque cria as vinculações psíquicas que vão criar os processos obsessivos. Então, é mais do que urgente que nós nos desfaçamos completamente da mágoa, nos livremos do ressentimento o mais rápido possível, em primeiro momento, para permitir que a nossa saúde continue ativa. E em segundo ponto, para garantir o nosso desenvolvimento espiritual e as nossas atitudes de vivência de amor tranquilas. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, no item 15, capítulo 10 é bem-aventurados os misericordiosos. Ele diz assim: quem sabe, aliás, olhando para o ressentimento, olhando para o acontecimento, que uma pessoa me feriu hoje, e eu não tinha aparentemente nenhum problema com ela para que ela agisse daquela forma comigo. Ela me feriu hoje, mas ele faz a seguinte observação: quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de nós mesmos, não reconheceríamos que fôssemos o agressor. Que não fomos nós que atiramos o primeiro golpe. Se não escapou da nossa boca alguma palavra injuriosa, se não o meu procedimento teve toda a moderação necessária. Essas são as palavras de Paulo quando nos aconselha misericórdia para com os outros, porque nós não temos noção, se fomos nós, o que instalamos o estopim deste fogo que apareceu depois, né? Nós não temos essa certeza. E olha, chegamos à conclusão aqui que não vale a pena deixar-se envenenar pelo ressentimento. Já vimos tudo que diz relação, todas as distonias que dizem relação à saúde física e à saúde espiritual. Mas quando nós carregamos, falta-nos agora completar com o fato de que toda vez que nós carregamos em nós
uma distonia dessa, uma mágoa, um ressentimento, né? Ou mesmo que seja uma rusga com uma outra pessoa, nós entramos num estado de desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional vai causar em nós uma alteração na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir, vai causar uma alteração em nós mesmos que nós caracterizaríamos como uma dor. E essa dor vai tirar de nós a alegria. Existe coisa pior do que você viver sem alegria? Se você não tem alegria, como é que você olha para o mundo? Se você se levanta de manhã, sai para a rua e não consegue, nesta época em que há aí uma explosão de flores na natureza, né? Estamos nós andando por aí, aquelas árvores lindas, coloridas de cor-de-rosa, coloridas de branco. Os ipês estão assim a toda nesse período, trazendo para nós aquela certeza de que Deus está ao nosso lado. E se você não consegue olhar para essas árvores e apreciar esse dom divino, essa oferta, esse presente divino, se você levanta de manhã e não consegue, o dia está ensolarado, o dia está bonito, você levanta de manhã e levanta com o peso da angústia, ou o peso da tristeza, o peso da inconformação, porque falta alguma coisa a você, porque o seu trabalho não é aquele que você gostaria de ter, ou porque você está com um impedimento de saúde que lhe cabe um certo trabalho. Se você tem um relacionamento na sua família que você não está conseguindo conduzir da maneira adequada para que ele traga para você os frutos da afeição, se você está vivendo nesse ponto, dessa maneira, você está num ponto do seu desenvolvimento em que você tem várias coisas para aprender a lidar e várias coisas para modificar. Porque nós somos um pedaço de Deus. Lá no lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se eu não me engano, no item 8, acho que é no item 8, o Espírito Luminar, Fénelon, diz o seguinte: todos vós tendes dentro do vosso coração a centelha divina o fogo, ele chama o fogo sagrado, a centelha divina do momento da criação. E essa centelha divina traz em si todas as possibilidades e potencialidades da perfeição. Esses somos nós. Está tudo aqui dentro. Está tudo pronto para ser trazido para fora. É claro que não vai acontecer de uma vez só. É claro que Deus deu essa maravilhosa oportunidade para nós de fazer aos poucos, porque nós não conseguiríamos fazer tudo de uma vez. Então, se nós não conseguimos levantar de manhã, reconhecer a grandeza da presença divina na nossa vida, nós saímos de casa e continuamos um dia horrível. E realizamos tarefas à contravontade, nós realizamos os nossos encontros durante o nosso trabalho de maneira a criticar sempre o outro, a julgar as pessoas, trazendo à tona e fortificando em nós os comportamentos que nós deveríamos aprender a superar. Portanto, é preciso que nós tenhamos uma disposição para enxergar a presença divina na nossa vida. E aí, amanhã, hoje está chovendo, está um clima próprio para você tomar um chazinho quente, para você se acolher nas cobertas e ler um livro gostoso, para você conversar com a pessoa que você ama na sua casa, para você contar para ela o que está se passando dentro de você, ou para você abrir o coração para Jesus, para os amigos espirituais e entrar em sintonia com eles, buscando soluções para o seu caminho. Então, se amanhã você acordar, ou depois de amanhã, parece que nós teremos uns dias de chuva e frio aqui.
Mas quando você acordar amanhã e o dia estiver frio e chuvoso, lembre-se de que para que exista alface na sua salada, para que exista berinjela na sua caponata, é preciso que haja solo úmido. E então, quando nós olharmos para esse friozinho e para essa chuva, vamos olhar com o olhar da gratidão, que é uma das melhores coisas que existe, o maior dos sentimentos que existe na vida. A gratidão por estarmos recebendo a grande bênção da manutenção da possibilidade da nossa alimentação. Então, quando nós chegamos a esse ponto, nós começamos a pensar se vale a pena mesmo nós nos desequilibrarmos com pequenas coisas. O Emmanuel diz assim: se é você que cumpriu, se é você que deixou, se foi você que magoou alguém, o problema é seu. Mas se alguém o magoou, o problema é dele. Então, se foi você que magoou, vai corrigir. Se foi o outro que magoou, deixa com ele, é problema dele. Nós precisamos aprender a receber as coisas da maneira amorosa, misericordiosa, compassiva que Jesus nos ensinou. Vejam bem, não vale a pena mesmo se deixar envenenar pelo ressentimento. No livro Inteligência Emocional, o autor, Daniel Goleman, psicólogo americano, escreveu um capítulo inteiro intitulado Quando a Raiva é Suicida. Raiva suicida é aquela que você cria em você, mantém em você, alimenta em você, e como a gente viu no começo da nossa reflexão, estraga o seu corpo físico, que foi oferecido a você por Deus como uma arma de vida, como uma arma de crescimento, como uma oportunidade de vida. Então, veja bem, ele diz o quê? Ele destaca ali o quanto o rancor, porque nós ficamos magoados, guardamos um pouco de mágoa, ficamos rancorosos, azedos, espalhando farpas para todo lado, e depois a gente se recolhe para uma dor dentro de nós, e ficamos nos ressentindo, criando tumorações no nosso corpo, criando desvios na nossa conduta, criando aflições e dores morais, espirituais, que nós não precisaríamos. Então, ele diz assim, o rancor é prejudicial à saúde. Ele fez um estudo sobre a raiva em pessoas com problemas de coração, os cardiopatas, na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. Todos os pacientes que foram objetos da pesquisa, eles tinham sofrido um ataque cardíaco em algum ponto da vida deles. E o que o estudo permitia era identificar se a raiva teria, de alguma forma, causado um impacto significativo nas suas funções cardiovasculares. Então, o que eles fizeram? Fizeram todo um estudo expondo as pessoas a esses sentimentos, para que eles pudessem medir o resultado. Então, o resultado foi impressionante. À medida que as pessoas iam contando as dores delas, contando o rancor, contando a mágoa, o ressentimento, conforme elas iam contando, tornando público, mostrando para quem estava ali, para toda a equipe que estava ali, o que tinha se passado com elas, narrando esses fatos todos, o quanto tinham ficado aborrecidos, a eficácia, prestem bem atenção, a eficácia do bombeamento do sangue do coração caía 5%. Em algumas pessoas, em alguns pacientes tiveram uma queda na eficiência desse movimento de 7% ou mais. Esta, de 5% a 7%, é uma faixa que os cardiologistas consideram como um sinal de isquemia miocárdica, segundo Goleman. Então, esse ressentimento, todo esse sentimento, a raiva, o ressentimento, a raiva cultivada que virou mágoa, a mágoa que virou rancor, o rancor que virou ressentimento,
Toda vez que era lembrado, mesmo que tivesse sido no passado, toda vez que era lembrado, era como espadas invisíveis que haviam permanecido ameaçadoras, como se estivessem sobre o pescoço das pessoas. Ali, para que no momento que elas expressassem, de novo ela pudesse cortar. Então, libertar-se do ressentimento, gente, não é questão só, é uma questão de esperteza, é uma questão de auto-amor. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos libertar dele. Como é que se faz isso? Os amigos espirituais dizem que há um eficiente antídoto que não deve nunca ser esquecido. Sempre que um ressentimento ensaie instalar-se dentro de você, nas suas paisagens mentais ou nas suas emanações emocionais, você pode usar esse recurso, o perdão incondicional. Lembrando que nós vivemos já muitas encarnações, muitas. E em cada encarnação, nós fomos melhorando como espíritos eternos. Fomos conhecendo mais, abrimos o nosso coração para Jesus, começamos a mudar as nossas atitudes. Então, nós estamos muito melhores hoje, como diz o cura de Armas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela passagem da moça cega, sois hoje muito melhores do que eres há 100 anos. Então, nós estamos melhorando. Nós estamos melhorando e é preciso que a gente comece realmente o processo de libertação, acelere o processo de libertação. O que é perdoar? O perdão é um processo libertador. Ele nos liberta completamente das nossas mágoas, dos ressentimentos, dessas energias todas que ficam como uma espada sobre o nosso pescoço. Perdoar é o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém que de alguma forma causou algum mal para nós, mesmo que a pessoa não mereça. Então, se você magoou alguém, como disse o Emmanuel, o problema é seu. Vai lá e resolve. Se alguém magoou você, o problema é dele. Deixa para ele. Deixa com ele para ele resolver. As palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, item 12, ele diz assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Perdoar para ser perdoado. Quem de nós não precisa ser perdoado? Quem de nós nunca cometeu falhas? Quem de nós, no afã de conversar, de falar, de contar, às vezes de fazer uma piada, nós não ferimos alguém? Quem de nós, talvez inconscientemente, não criou um problema sério para uma outra pessoa? Então, é muito importante que a gente aprenda a pedir perdão e a perdoar. Existe nos Estados Unidos um instituto que chama HeartMath, que trabalha com os problemas cardíacos, os problemas de coração. E eles descobriram que os sentimentos de amor, o experimento é muito grande, não dá para contar aqui. Descobriram que os sentimentos de amor, gratidão, alegria e apreciação, apreço, criaram uma resposta de imunidade 300.000 vezes maiores que as que tiveram sem eles. Se você não cultiva esses sentimentos em você, eles fizeram um espaço de tempo em que foi treinado esse sentimento. As pessoas viveram esses sentimentos continuamente. E a imunidade delas subiu 300.000 vezes. Temos aqui uma resposta que pode nos auxiliar a nos fazer permanecer saudáveis, sem se importar quanto daninho é o vírus que está aí no ar, ou a bactéria que esteja flutuando aí no ar, se nós mantermos os nossos sentimentos de alegria, amor, gratidão e apreço, a nossa imunidade vai estar cada vez mais forte, mais presente, e nós vamos nos manter cada vez mais saudáveis. E aí a gente pensa, diante de tudo que a gente tem que passar, de tudo que a gente vive, como que nós vamos administrar as cargas da vida? Nós temos que ganhar uma batalha de cada vez. É uma batalha de cada vez. Não exigimos demais de nós mesmos.
Procuremos perdoar a nossa condição ainda de espíritos em desenvolvimento. Não procuremos exigir de nós uma vida perfeita. Vamos lembrar de Jesus que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele disse, não é? Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue o juiz ao ministro, e você seja preso e só vai sair de lá quando pagar até o último centavo. Ele não estava querendo dizer aqui que nós seríamos presos numa cadeia. Ele estava querendo dizer das cadeias que nós criamos para nós e nos mantemos presos, sem conseguir ir à frente, sem conseguir a iluminação que nós queremos tanto. Para encerrar a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje, vamos lembrar daqueles dois irmãos que brigaram muito feio, e um tinha uma chácara de um lado, outro do outro do rio. Eles não brigaram tão feio que eles não queriam mais se ver. Um dos irmãos chamou um carpinteiro e disse assim: quero que você construa aqui, deste lado do rio, um muro muito, muito grande, porque nunca mais eu quero ver o meu irmão. Aí eu vou ter que sair, vou ter que ir para a cidade, vou demorar um pouco, quero que você construa. Quando ele voltou, o que ele achou? O carpinteiro tinha construído uma ponte sobre o rio. E do lado de lá do rio vinha o irmão dele correndo de braços abertos, porque tudo o que eles queriam era estar bem um com o outro. Na verdade, tudo que ele estava esperando que o irmão fizesse algum gesto. Quando o carpinteiro colocou a ponte, ele entendeu que o irmão queria ele de volta, e ele veio de braços abertos. Então, é só preciso dar o primeiro passo. Quando houver um ressentimento grande, quando houver alguma coisa tisnando a sua possibilidade de saúde, de felicidade, de alegria, de convivência amorosa e amiga, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Talvez a outra pessoa esteja esperando a ponte construída para que ela possa correr para os seus braços. Que Jesus nos abençoe, nos dando a força para tirar de dentro de nós qualquer dor, para que lembremos das palavras de Paulo, que talvez tenhamos sido nós, que tenhamos começado isso por um pingo que seja, num outro tempo. Então agora vamos abrir o nosso coração para o amor, porque segundo Jesus é o único caminho da libertação. Que Ele nos dê coragem, que Ele nos dê muita, muita sabedoria, que do nosso coração brote o amor divino que está em nós, para que possamos construir uma vida de crescimento espiritual, baseada na lição do Cristo. Amai aos vossos inimigos, amar a todos, indistintamente, sem esquecer de amar a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, agora e para sempre. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.